Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por este momento que Ele nos está concedendo, nós aqui nesse local, para louvá-lo, para estudar um pouco a palavra dEle, o que Ele tem deixado escrito para nós. Aqui, ó, os últimos tempos, nessa aqui fala, e na outra lá que eu estudei, ela fala a grande tribulação. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai Santo, e agradecemos a Ti por este momento que Tu está nos permitindo, nos concedendo, nós mais esse dia de vida hoje, e que sabemos que as nossas vidas está sendo Tu que nos dá a vida, nos sustenta nossas vidas, e também a vida espiritual, que através da Tua palavra, o Teu Santo Espírito vem nos alimentando diariamente, não permitindo, Pai, que nenhum mal venha que aconteça conosco, que nós não podemos suportar, Pai Santo, e esta graça divina, eterna, que concedeste a nós, através do Teu Filho, essa salvação, e nos ajude, ó Pai, a entender bem os Teus assuntos da grande tribulação, que Tu sabes se nós vamos estar presente ou não. Tudo está sob o Teu controle. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, que ilumina nossos corações, nossas bocas, e nos dê sabedoria para Te louvá-lo. E depois a mensagem. Pedimos em favor daqueles irmãos que não puderam vir, ou os que estão vindo, Tu sabem. Família de nossos filhos também. As igrejas, as irmãs, tantas de perto, tantas de longe. Pedimos em favor delas, que Tu continua abençoando aqueles membros, os dirigentes, os pastores. E nessas próximas visitas, viagem que nós vamos fazer no dia 13, 23, 24, que Tu nos ajude e ilumina já pedimos a Ti esse dia, Pai. E aquelas igrejas, essas duas igrejas que nós vamos visitar. Por Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Em nome dEle, amém. Então vamos louvar o Senhor. A irmã Lázara mandou conversei bastante por áudio, que é a melhor forma de conversar com a pessoa. Hoje é por áudio, porque ela atende a hora que puder, e foi bastante. Ela mandou saudações à igreja, e ela está cuidando da Priscila, que a Priscila, não sei se eu já falei aqui para os irmãos, né? Boa noite. Da queda que ela levou no banheiro, ela quebrou o fermo e está em casa, né? Na casa da Lena, né? A mãe dela. E ela vai todo dia no médico, ela faz acho que 16 anos que trabalha lá naquele hospital, ela é enfermeira padrão, e é cercada de todos os médicos, os enfermeiros, todos amigos lá do hospital, cuidando muito bem dela. Mas demora um pouco ainda para ela sarar ainda. Escorregou no banheiro, né, como é que fala? Condicionador, é isso aí, parece, o som liso. E caiu e não conseguiu levantar, saía gatinhando, arrastando. Imagina só. Ela mora sozinha, né? Até pegar o telefone e ligar para o Nathanael buscar ela. Ou outro socorro, eu não sei. Então, é isso aí. A Lena mandou lembrança, né? E orar em favor deles.
Vamos louvar o Senhor agora. Eu queria cantar esse aqui, mas não sei se a voz aguenta, nem se o número também, mas deixar para outro dia. Acho que é melhor deixar, porque é. Hã? Qual é o hino? 239. 239. Acredito que ele é memória. Vamos ver. Vamos ver para ele. Tem 4B. Então tem que pular no primeiro. Pode tirar. 259. Só o Fá maior, Fá maior. Aí é só, né? Aí é só. É Fá maior, o que você está fazendo é só, volta para trás.
227, pode ser? Qual? 227. Pode ser. Zero é maior. É 227. Amém. Obrigado. Daniel, capítulo 12.
versículo 1. Vamos ler tudo junto, o versículo 1. Estão tudo com a Bíblia aberta no jeito? E vamos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ponto final. Depois nós vamos ler, irmão. Lembrou bem. Lembrou bem. Está em Apocalipse, acho que é o capítulo 20. Então nós vemos aqui, irmãos, Miguel, o grande arcanjo. Também é referido a ele como grande príncipe, né? Ele é o Senhor protetor de Israel, a favor dos filhos do teu povo. Se não for por ele, Israel como nação, né, sem dúvida nenhuma, naquele tempo será aniquilado com angústia, qual nunca houve. Você vê que eu falo naquele tempo. Esse tempo não chegou, vai chegar. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Então, é os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que ele fala que qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nunca, naquele dia da grande tribulação. Mas naquele tempo, quando chegar esse tempo, fala que Deus vai livrar-se o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. No livro. É a mesma coisa que Jesus disse isso, correspondente aos 3 anos e meio da grande tribulação. Quem tiver facilidade, abre lá em Mateus 24, 21, que diz, se não vocês ouvem, 21 e 22. Olha o que Jesus disse. Então, Daniel disse primeiro. Por que Daniel disse primeiro? Acaba sendo tudo junto, né? Daniel disse, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Cristo não tinha vindo ainda, mas Daniel já fez a profecia, tudo já daquele tempo, que isso que ia acontecer. Aí Jesus também falou do futuro também. Jesus disse assim, no 24, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Ele falou, até agora, nem tampouco há de haver. Olha, o sofrimento, a consequência do pecado, da rejeição a Cristo. Então Deus vai desforrar toda a grande tribulação. Tem 7 anos de tribulação, mas 3 anos e meio é de paz, né? E depois outros 3 anos e meio, aí o anticristo mostra as garras dele. Então ele está falando aqui da grande tribulação, que haverá tão grande aflição nesses 3 anos e meio final, tão pior que o mundo nunca tenha conhecido, e nem tão pouco haver, ele diz. É tão mal e é tão difícil de entender, de explicar, que nunca será repetido. Até para explicar, mas não tem como imaginar.
É a mesma coisa que você, às vezes, tem o costume de falar assim: eu sei que você está sentindo, se uma pessoa está sentindo um sofrimento, uma dor assim. Então deve falar: eu imagino, mas nem imaginar. Ninguém sabe a dor que o outro está sentindo. Senão te vê que muitos falam isso, falam por simplicidade, para confortar, né, para querer, como é que vamos dizer assim, junto com ele, sofrer junto, assim, né? Tomar um pouco das dores dele, consolar, né? Consolar a pessoa. Não. Porque não será, nunca mais será repetido? Porque será o fim. Será o fim. E o 22, ele disse, e se aqueles dias, olha o que Jesus disse, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora ele fala: mas por amor, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Esses escolhidos, nós sabemos que é os judeus, como nação, é um remanescente, 144 mil. Então, eles, por amor a eles, então Deus abreviou, que se Deus deixasse dos 7 anos de sofrimento, o anticristo acabava, ninguém aguentava, matava tudo, acabava com tudo. Então, nós vemos que esse escolhido é Israel, que vai converter, eles vão converter-se no último dia, eles vão. E hoje, feliz ainda aquele que se converte no último dia. Ninguém sabe o dia da morte. Se ele perceber que a morte está perto, porque ele está lá no leito, no hospital, que ele já ouviu bastante o Evangelho, que ele já assistiu muitos cultos, de visitar, vamos dizer assim, não tem uma decisão, uma certeza certa, e ele então deve, naquele último momento, arrepender, aceitar Jesus Cristo. Fazer que nem fez um malfeitor da cruz, do lado de Jesus. Para ele não sofrer mais. Porque aí vai lá, o corpo não vai sofrer mais. O corpo vai para a tumba, o corpo fica dormindo. Mas, e a alma e o espírito? Aí eles vão aceitar Jesus, crer e aceitar, porque muitos creem, eu creio em Jesus, mas não aceita Ele como Salvador, como Senhor, como seu Deus. Não aceita. Crer e crer. Quem mais que crer que a Bíblia fala? Que estremece? Os demônios também creem e estremecem. Aí eles vão crer nesse, como o seu Messias, o Messias. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos que se acharem escritos no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15 fala, depois nós vamos ler. Agora uma pergunta: e você que me ouve agora, quer crer e aceitar este Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor? A pergunta é para aqui e na live, quem vai ouvir depois ou está ouvindo. É uma pergunta. Está ouvindo agora. Qual é a decisão? Vai continuar na sua vida como está? Vivendo como um vento, vai para onde, como uma folha, vai para onde o vento tocar, tudo está certo, toda religião é boa, toda religião é boa, mas não salva ninguém, não salva. É Jesus Cristo que salva. Cristo Jesus está sendo anunciado em todos os lugares. Não tem como ter desculpa, ninguém naquele dia chegar e vai dizer assim: eu não sabia. Ou se ele morrer, fazer que nem aquele rico lá que a Bíblia fala, lá em Lucas. Se ele morrer, ele cai lá, pode dizer que não sabia, ele sabia. Foi lá porque ele escolheu, não escolheu Cristo. Rejeitou.
dizer que, como desculpa, que não sabia, por não ter ouvido falar, talvez, falar dele, de Jesus Cristo, da salvação e da condenação e do lago de fogo. O Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. E vamos dizer assim, para Deus tudo é presente. Eu conversei com a minha irmã lá, né, bateu muita tecla. Eu falei, tudo é presente para Deus. Ele já sabe tudo que vai acontecer, já antes de tudo existir, antes do mundo. Porque Deus é presente. Ele sabe aquele que vai aceitar e aquele que não vai. O nome pode estar escrito no livro, no rol de membro, mas precisa estar escrito lá. Não é que agora, quando aceita, Deus vai escrever lá, como nós marca as coisas para não esquecer. Não, Deus não, ele já sabe. Ele é o Deus que criou o universo, que criou o homem, criou o mundo, tudo. Agora, você acredita nisso? Mas quando Israel, de fato, desacreditar que o anticristo não é o Messias, eles o aceitarão. Por quê? Quando viram o anticristo, eles vão pensar que é o Messias. Primeiro esse governo vai ser um governo de paz. O pessoal não gosta muito de paz, de prosperidade. Mas depois que passa a metade dos 3 anos e meio, pronto. Agora a ressurreição, Daniel 12, 2. Vamos ler junto. Vai. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? E misericórdia, como diz o pastor Richard. Quando ela quer, amém, está concorda. Quando é dó, misericórdia, que Deus tenha misericórdia. É o caso aqui, ó. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha bem, quem são esses que dormem? Dormindo, o corpo está dormindo. Está dormindo, a alma está lá em cima. Então ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vai que vergonha de não ter aceitado quando teve as oportunidades, sendo rejeitado. Porque vai ter 2 ressurreições que nós vamos ver. Aqui eu já escrevi aqui. Há 2 ressurreições. Elas estão separadas por um prazo de 1000 anos. A primeira ressurreição são dos salvos, que estão na tumba, todos que morreram, crendo em Jesus Cristo, nem que não deu uma vida, aquela vida que deveria dar, viver para Jesus Cristo, servir a Ele como Ele merece, como Ele é digno, nem que não fez isso, porque ninguém vai conseguir fazer com perfeição, uns mais, outros menos. Mas ele arrependeu dos pecados, aceitou Jesus, procuraram fugir do pecado. A gente procura fugir, uma vez o pecado vem de encontro, de surpresa. Satanás, ele é sagaz, e às vezes a gente cai, a gente peca. Então a primeira ressurreição é dos salvos que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Quando? Que vão ouvir a voz do Senhor, que vai chamá-lo, e receberão seus corpos ressuscitados, os corpos novos, que é ressuscitado, e irão reinar com ele por 1000 anos. Quando acabar a grande tribulação, no finalzinho Jesus vem. Mas vai ter a prova primeiro. Porque Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que não será assim. Tudo aquilo que está escrito vai acontecer, vai manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Tudo vai acontecer antes da vinda de Jesus. Jesus é o final. Então, aí
aqueles que estão na tumba ressuscita primeiro. Aqueles que estiveram vivos na época, vê Jesus sendo transformado, um abrir e fechar de olhos. Como eu escrevi aqui também, ó. Perdão. E os que são salvos, que estiverem vivos naquela época, nessa época que estamos falando, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Esse não vai ter velório. Esse é abrir e fechar de olhos. Corpo transformado, corpo glorificado. E os que estão da tumba vai ressuscitar primeiro. Em 1 Coríntios também 15, versículos 51 e 52 diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Paulo disse: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que ele diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quer dizer que nem todos dormiremos, porque os que nem todos vai morrer. O salvo que vem na vinda de Cristo, porque está vivo, vai estar. O anticristo não vai acabar com todo mundo. Vai muito bom, chegou a hora de morrer, morrer. Deus sabe a hora de cada um, e Deus sabe, preserva aquele que Ele quer, porque é Deus. A nossa vida está nas mãos deles. A gente escuta tanta coisa, vocês não prestam atenção nisso. Quando assiste uma reportagem, o vídeo fala: se tivesse vindo, ele não tinha morrido. Se o médico tivesse cuidado disso, fosse direto, tanta coisa. Se o socorro tivesse chegado a tempo, não tinha morrido, tinha vivido. Não é. Está na hora, chegou a hora, Deus já sabe. Então ele fala: mas todos salvos da época que Jesus vinha vai ser transformados. Uma revelação nova dada pelo Espírito Santo a Paulo, paralela à doutrina da ressurreição, que ocorrerá e o arrebatamento. A ressurreição é ressuscitar aos que estão mortos na tumba. A ressurreição. Nós já passamos para a primeira ressurreição do espírito, espiritual. Agora a ressurreição da tumba. Agora, o arrebatamento é o que estão vivos. Arrebatar, você sabe, que é tirar. Ele sobe de uma vez para encontrar com Jesus. Arrebatar, tirar do lugar. O arrebatamento, falam tanto, né? No momento do arrebatamento, muitos cristãos vão estar vivos. Não dormiremos, não morrerá mais. Aí nesse momento, aí vai com Jesus, aí vai ele inaugurar o reino milenar. Aí entra no milênio. Quanto tempo fica nos ares, que vai encontrar coisas nos ares. Eu não vi isso, claro, na Bíblia, não vi explicação, e nem sei quanto tempo. Você sobe e encontra com ele nos ares, depois desce, que o reino milenar é aqui mesmo, mas vai ser outro mundo, é outro governo. Aqui no 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes, olha bem, da última trombeta, versículo 52 de 1 Coríntios, capítulo 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta soará, antes que ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, aí o apóstolo Paulo falou nós, mas ele não, porque ele já morreu. Mas ele falou porque está inspirado pelo Espírito Santo, ele falou. Mas nós, porque quem vai pregar, vamos nós, mas não sabemos se nós vamos estar vivos. Mas nós seremos transformados. Para poder explicar, ele fala: os mortos ressuscitarão primeiro. Que a Bíblia fala: nós não precederemos em Tessalonicenses, nós nos precederemos aos que dormem. Preceder quer dizer ir adiante. Não, ninguém vai na frente, é eles primeiro. Agora no versículo, no Evangelho de João também, 5:28, diz assim, ó:
Não vos maravilheis disto. Aí João escrevendo: porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O Evangelho de João disse isso, evangelista João, o apóstolo. Não vos ficar admirado, não ficar maravilhado, não vos maravilhei disto, porque vem a hora vem, em que todos estão nos sepulcros, estão nos sepulcros, vai ouvir a voz do Senhor, chamando: vem. Aqueles que serão ressuscitados da primeira ressurreição corresponde a todos que têm aceitado a Cristo nesta vida. Não pode deixar assim, com aquela maneira de crer como a gente tinha de primeiro. É falar assim: se eu ser bom, vou procurar esforçar-me, vou ser bom, vou ser honesto, vou seguir uma religião, etc, etc, tal. Aí quem sabe Deus me dá um lugarzinho no céu. Deus dá. Eu vi um absurdo isso, de novo falar o nome na televisão, jornalista. Falou: sem dúvida nenhuma, eu sei que ela está lá no céu, do lado com Deus. Uma cantora. Imagina. Eu falei: puxa, não conhece a Escritura. Só Deus que sabe. Olha bem, mas e tenha vivido com ele desde o novo nascimento espiritual. Tenha vivido com ele. Não adianta nada. Ele passa por um novo nascimento, ou pensa que passou por um novo nascimento, vive com ele uns tempos e depois abandona. Tem muito que não sei se chegou à fé genuína. O cristão deve ser persistente, não abandonar a igreja de forma, não deve. Não é que ele se obriga, ele vai até a morte. Quantos membros que teve aqui, morreram ligados à igreja, frequentando os cultos? Dá para contar vários. E outros, por qualquer motivo, abandonam os cultos, fica com raiva. Isso é obra de uma maligna. Que desde o novo nascimento espiritual terão parte na primeira ressurreição da vida, vão morar com ele. Esses um que morreram, podemos falar: esse que morreu com Cristo, esse descansou. Mas nem para todos devemos falar que descansou. O corpo descansa, claro, está lá, mas e a alma? E a segunda ressurreição é a da condenação, que acontecerá no final, aproximadamente 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é no final do milênio. Aí a segunda ressurreição. Vocês notem bem, irmãos, vamos pensar bem. O tributo, quando acabar no final do milênio, para entrar no novo céus e a nova terra, que vai ter o julgamento dos dois grupos, o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Por quê? Não é que não acabar nesse final desse mundo que nós estamos vivendo, porque no milênio vai ter conversão, que vai entrar um grupo que está falando de todas as raças, todas as línguas, gentios, judeus, no milênio, corpo naturais como nós estamos aqui. E eles vão levar uma vida no milênio, normal como nós, mas bem melhor que agora aqui. E vai ter filhos. Aí vai nascer ímpios. 1000 anos. Eu não esqueço de calcular assim, o Brasil está com 500 e poucos anos, 525, a população que tem. Agora 1000 anos, quanta população vai ter? Aí, irmãos, aquele que entrar com o corpo natural, quando ele morrer, ele não vai ser velado, não vai provar a morte. Vai ser no caso aqui, no abrir e fechar de olhos, vem a morte, separa os olhos, pão.
O corpo glorificado já passa para o corpo glorificado, vivendo junto. Por quê? Que a primeira ressurreição já foi. Aí vai ficar para aqueles que não aceitaram Jesus e aqueles que morreram esses 1000 anos junto com Cristo e não aceitaram Ele. Aí quando acabar os 1000 anos, aí vai ter essa outra ressurreição da condenação. Aí está os dois do lado de Jesus, um grupo no lado direito, outro grupo no lado esquerdo. Tribunal de Cristo e o grande trono branco, que vai ter muito mais, ao que estão vivendo no caminho largo, ao que não estão no caminho estreito, na porta estreita. Fala que é crente, mas vive no caminho largo, não tem renúncia. É isso, irmão. Na realidade, no final do milênio, incluirá todos os ímpios que morreram sem um novo nascimento, sem salvação. Este será o momento do grande trono branco, do juízo, o juízo, que não falha. Veja só o que ele fala aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, 27. Olha bem, agora João 6, 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, não é para trabalhar, você vai trabalhar só para a comida que perece, morre, fica tudo aí, trabalhou tudo para o vento, em vão. Os irmãos, fica aquela loucura, sofrendo, sofre, tem condições de servir a Deus, viver mais para Deus, tem condições, não precisa se matar, mas está lá, está pegado, não quer perder um centavo. Ninguém quer perder, não pode jogar fora, aproveitar. Mas, trabalhar mais. Pela comida não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós devemos trabalhar por essa nova vida que nós estamos, trabalhar para a igreja, trabalhar para pregar, para convidar as pessoas, não perder a oportunidade. Ser a igreja reunida, todos, convidar, cada um faz a sua parte, não deixar só para o pastor. Não, é o pastor, é ele que é responsável. Não, as ovelhas que dá cria, não é o pastor, é alimentar as igrejas, animar. Cada um não precisa estar perdendo tempo para isso, ganha tempo, o tempo que tem, visita e convida. Conversar com uma pessoa, não deixe. Hoje, quando eu lá do Lambari, foi muito amigo meu, é ainda, o João Faria, João do Parecidão. Conversamos o tempo, tudo lá, convidei, ele falou que ele vai vir, eu contei tudo para ele, porque eu só toco sanfona ainda. Falei, toco hino, mas eu não estou tocando muito agora, mas na igreja preguei para ele e falei. Ele disse que me pediu, Tião, vou vindo visitar a sua igreja. Pronto, amém, quem sabe vem, não sei, mas eu fiz a minha parte, agora ninguém vai obrigar. Então é isso aí, nosso trabalho, irmãos, eu escrevi tem aqui, mas devem centralizar no que é eterno, em vez do que é passageiro e temporário. O que é? Não, nosso trabalho temporário devemos trabalhar, nós temos que trabalhar, senão como é que vai viver? Mas por o que é eterno. 39 aqui, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então Jesus, o Filho, falando que a vontade do Pai é essa, que nenhum que Ele me deu, que é Deus que deu nós para Jesus, que Deus discípulo.
Deus que trabalha, que dá. Deu para ele e falou: não, ele não quer que nenhum perca. Deus não quer. Não perca, mas ressuscite no último dia. Vai ressuscitar. Agora Apocalipse 20, versículo 4, 6, 11 e 15. Olha bem o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. É bastante versículo. E vi tronos, João diz, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Então já está contando da grande tribulação. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você pense bem, que apesar de você ser fiel, vai mostrar, irmãos, vai acontecer tudo aquilo. Degolado pelo testemunho de Cristo. Mataram. Aí no 6 ele fala aqui, no 4 ou 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Tem a primeira morte do corpo, depois a morte do espírito, separação, lá no lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E isso vai acontecer no fim do mundo, que depois entra 1000 anos. Agora o 11. E vi um grande trono branco. Olha bem, isso é profecia que João falando. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para ele. Esse é o último de olha o que ele viu. Fugiu a terra, fugiu o céu, porque aí já é novos céus e nova terra. Esse passa. Essa terra passa a acabar. Isso é o final. No grande novos céus é a nova terra. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem que falar isso com tristeza, irmão. Muitos não acreditam no inferno, não acreditam, mas depois que cair lá acredita, vai acreditar. Ele classifica que há outros santos da grande tribulação que entregaram suas vidas por causa de Cristo na grande tribulação. A ideia é que estes serão incluídos na primeira ressurreição da vida, na grande tribulação mesmo, porque a ressurreição vai ser no final da grande tribulação. E desfrutarão de todos os seus privilégios que Deus vai dar para aqueles que são salvos, morreu com Cristo. Os mártires, fala dos mártires, se destacam como um grupo mais notável de testemunhos fiéis, irmãos. Mas outros santos não são excluídos. O santo que mais que não trabalhou tanto, que não vai destacar, não destacou tanto na vida espiritual, nessa nova vida. Mas eles não são excluídos. Eles são contados, eles vão lá também. Mas vão entrar no reino milenar com corpos naturais. Muitos vão entrar. E reinarão junto com os outros irmãos com os seus corpos glorificados, como Jesus deu uma demonstração. Quando ele ressuscitou, ele entrou lá no acampamento, onde estavam os discípulos, e comeu com eles. Note bem, já deu uma demonstração. Como é que não? E quem é que não estava lá que duvidou até, que falaram para ele? Porque sempre falta um numa reunião, os irmãos, ou mais. Quem é que estava faltando lá? Tomé. Não pode demorar um pouquinho para ver se alguém falava, não falou? Tomé. Você vê quando as pessoas copiam alguma coisa na Bíblia, quando fala de paciência, já lembra em Jó.
eu tenho a paciência de Jó. Quando fala de dúvida, eu sou que nem Tomé. Eu tenho que ver para crer. Porque ele pega só essa parte, não pega quando Jesus disse: quem crê nele tem a vida eterna. Aí Tomé chegou a falar para acha capaz mesmo. Não sei que, não ouço as palavras, né? Aí eu tenho que ver, e não bastou ver, eu tenho que pôr o dedo para ver se é ele mesmo. Então, no reino milenar dele, na terra de Jesus Cristo, né? E quando chegar eles, os outros, todos serão transformados num abrir e fechar de olhos santos, corpo glorificado. Agora, Apocalipse 26 de novo. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo. O que quer dizer? Bem-aventurado e separado. Então, separado. Santo quer dizer separado. Bem-aventurado e separado. Separado, é bem-aventurado. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eles são separados. Ele não vai ser igual aos outros. Sobre estes, quer dizer, estes separados, santos separados, não tem poder a segunda morte. A morte eterna, separação lá no lago de fogo. Corpo e espírito, não. Eu não quero pôr medo de ninguém, não, porque é isso tudo aí. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Agora é a ressurreição da vida, que incluirá a todos que se arrependam. Se arrependam e creram em Cristo. Que se arrependeram e creram em Cristo, no final de tudo isso vão se salvar, mas não vão possuir corpo glorificado, que salvar na última hora, porque por vista. Aquele que é salvação pela fé é outra coisa. E esses outros vão entrar no reino milenar de Cristo, com corpos novos, glorificados, salvo antes, né? E aqueles com corpos naturais que aceitaram na última hora também, vão quando vê o Filho de Deus vindo. Porque se arrependeram e aceitaram. Não adianta arrepender, arrepende e aceitam. Ele, quando viram Jesus Cristo vindo em glória a este mundo, muitos vão converter. Lá em Isaías 65 fala, capítulos 65, 66, uma coisa assim. Muitos virão e verão, vão vir e vão ver, daí eles vão crer, mas só que vão crer com o corpo natural, vai entrar. Porque se arrependeram, aceitaram ele quando viram Jesus Cristo vindo em glória neste mundo. Quantos não vão se arrepender de seus pecados na última hora e irão entrar no seu reino milenar? Quantos? Nós não sabemos. Quantos que já não aceitaram na última hora? Com os seus corpos naturais, ou mais com os seus espíritos já regenerados, nascidos de novo. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Então ver que naquele tempo se levantará Miguel. Aí não é o Miguel, sobrinho do irmão Paulo, não. Miguel. Vamos louvar o Senhor, que possamos estar amanhã aqui novamente. Tá filmando aí ainda, irmão? Tá vendo? Porque ontem ele falhou aqui, não acabou o hino, um pouco da mensagem do irmão Daniel. Qual é o hino? Se não escolher, eu escolhi. Mas aí não falei no mencionar. Enquanto não mencionar, não vale. Quer? Não. Você dá conta dele, vamos. Mas esse perde, é muito trabalho. Qual? Nós estamos pedindo 289. 289?
Eu já estava aberto de parte, isso aqui é 225, 289. 289. Quero estar ao pé da cruz, Fá maior. Orar. Uma Paula termina com oração. Senhor, queremos nos pedir por cada um de nós, no dia de amanhã, na noite de hoje, na noite de sono, o Senhor possa nos abençoar, na noite de sono, no dia de amanhã, nós vamos lá, nossa mulher presente aqui, na igreja, o Senhor nos dê um dia de descanso, e pedimos por essa igreja, pelo futuro dela, que possamos aqui estar utilizando a pessoa de volta, até quando o Senhor nos permitir. Amém. O Senhor nos dê saúde, força física e capacidade para isso, principalmente ao pastor, os irmãos aqui que têm ajudado os hinos,
Maria, o Antônio, essa comissaria deles. Amém. E essa disposição. Agradecemos, né, pela salvação que temos em Jesus Cristo, né, pedimos pela nossa família toda, pelos nossos problemas de saúde, que o Senhor possa abençoar cada um segundo a sua vontade, a sua misericórdia. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Tá? Amém.